Olá pessoal, beleza? Bom, chegamos aqui em uma questão super legal, que é uma questão que trata de resposta a um degrau em um circuito RLC série, tá certo? Então, vejam que, segundo anunciado, a chave do circuito ficou por um longo tempo na posição A, que é esse circuito do lado esquerdo. Esse capacitor, ele estabilizou, né? Ele carregou, estabilizou, então guardou ali uma tensão de condição inicial nele, e depois em T0 a chave passou na posição B, fechando ali um circuito do lado direito, que vai ser alimentado por uma fonte de 100 volts. Tá? Então, veja que este é um problema daqueles que nós precisaremos analisar as condições iniciais. Tá? Para facilitar, eu vou começar desenhando o circuito. Então, vou colocar aqui, ó, temos 80 volts desse lado, vem aqui uma resistência de 9 kΩ, daí nós temos uma outra aqui de 15 kΩ. Essa conexão ela vai vir aqui para um capacitor com 2 microfarads, tá? E aí a chave que estava na posição A vai passar em T igual a 0 segundos para uma posição B, que está interligando aqui um resistor de 80 ohms, um indutor de 5 mH e uma fonte aqui, mais ou menos aqui, de 100 volts. Tá legal? Então, se nós estamos interessados em analisar a condição inicial, então vou colocar aqui, ó, analisando condição inicial. A condição inicial que a gente está interessado é a condição inicial do capacitor, né? Em resumo, eu estou interessado em saber qual é a tensão que o capacitor guardou daquele primeiro estágio operativo dele, tá? E aí, se eu coloco aqui esse circuito, ó, eu vou apagar aqui o que não nos interessa nesse momento, né? Eu só estou guardando aqui essas perninhas do circuito, mas a topologia é essa. E aí eu estou interessado em ver o quê? Estou interessado em ver aqui a tensão V0 que ficou inicialmente nesse capacitor. Ora, eu sei que esse capacitor, conforme já vimos em outras questões, quando ele está estabilizado, ele vai funcionar como um circuito aberto. Então, no final das contas, o que eu estou interessado em saber é a tensão em cima desse resistor de 15 quiloohms, tá? Então, a tensão V0 que eu estou interessado, na realidade, ela vai ser vista aqui, né? É a mesma coisa. E aí volto a fazer aqui, como eu já fiz em outras questões, em outras gravações, ganhar tempo aqui, lançando mão das ferramentas que conhecemos, eu vou usar aqui um divisor de tensão para essa ponta, tá certo? Então, esse V0 que eu procuro vai ser quem? O resistor onde eu estou calculando a tensão, no caso 15K, denominador, repito esse 15K, e somo com o que estiver em série, no caso ali 9K, vezes a tensão que se divide, que é esse 80 volts. Né? Se nós fizermos esses cálculos, né, 15, depois ali dividindo por 24K e multiplicando por 80, vocês vão chegar em um V0 aqui igual a 50 volts, certo? Bom, mas não é isso que a questão está pedindo a priori, né? Aqui eu estou já pensando nos cálculos do V, mas no enunciado que se a gente termina de ler ali, ele vai para determinar o quê? A corrente inicial, depois a tensão inicial no capacitor, depois a derivada da corrente no tempo ali no circuito, que eu acabei não desenhando aqui, mas é uma corrente que está ali na figura ao lado, né? Essa corrente inicial aqui I, e esta tensão VC é o que a gente está interessado, tá? Então, na realidade, eu acabei falando aqui já algumas coisas, né? Que se o capacitor ele estava operando como um circuito aberto, né? E
o circuito na posição A deixava esse circuito do lado direito em aberto, naturalmente a gente conclui que a corrente que passava lá no indutor antes, na condição inicial, ela era de 0 amperes, e eu posso já responder aqui a letra B, dizendo que já que a tensão no capacitor não varia instantaneamente, eu posso dizer que ela tinha o valor de 50 volts pelos cálculos que nós fizemos. Tá? Bom, beleza. Até aí, muito tranquilo, análise de condição inicial. Agora, para ir para o item C, a gente vai ter que enveredar um pouco na, na, na teoria do circuito RLC. Né? E como a gente vem vendo, né, desde a teoria até as questões que já resolvemos, a gente tem que partir para o cálculo inicial do alfa e do ômega zero, ou seja, das parcelas de amortecimento e oscilação. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, calculando alfa e ômega zero. Né? Então, só recapitulando, né? O alfa, já falei para vocês, essa frequência de Nepra fica sendo 1/2 constante de tempo do circuito dominante. Né? Eu já expliquei que esse circuito dominante vai ser quem? Ah, circuito série. Quem é que vai dominar? Vai dominar quem guarda a energia que se manifesta na grandeza comum. Quem é a grandeza comum em um circuito série? Corrente. Então, nesse caso, quem é que armazena a energia que se manifesta na corrente? É o indutor. Então, só que o indutor sozinho, ele só armazena energia, ele não cria nenhum mecanismo de amortecimento. Essa constante de tempo de amortecimento vai ser do indutor associado com o resistor. Então, se eu pensar num circuito RL, a constante de tempo é L sobre R. Né? Então, aqui o circuito dominante é RL, e eu coloco constante de tempo L sobre R, ou seja, esse alfa vai ficar sendo R sobre 2L. Então, você pode, obviamente, anotar essa fórmula, mas eu só estou explicando aqui para que não reste dúvida quanto a isso. Então, nesse caso, nós temos um alfa que vai ser de, olhando agora aqui já para o segundo estágio do circuito, né? Ou seja, desse lado de cá do circuito. Então, eu tenho um R de 80, é isso? E um L de 5 mili. Tá? Então, eu vou ficar com 80 sobre 2 vezes 5 mili. Tá? Esse alfa vai dar um valor de 8.000 radianos por segundo. Se vocês fizerem os cálculos, vocês vão achar isso. Tá bom? E o ômega zero vai continuar sendo 1 sobre raiz de LC, ou seja, 1 sobre raiz de 5 mili vezes 2 micro da capacitância. Isso aqui vai resultar em 10.000 radianos por segundo. Podem fazer os cálculos aí. Então, percebam que eu recaí aqui em um caso que ômega zero ao quadrado é maior que o alfa ao quadrado. Isso resulta numa resposta subamortecida. Ok? Bom, a função de referência desse caso aqui, ela é também uma função que vai ter cossenos e senos em virtude desse tipo de situação, dessa resposta subamortecida, recair em raízes reais e complexas da equação característica. Só para informação, quando a gente tem um circuito RLC série, e aí eu vou até já copiar aqui, ó, o segundo estágio do circuito, para que fique claro para vocês, tá? Então, já anotando aqui, ó, analisando a resposta transitória, tá? Então, se você pega aqui esse segundo estágio do circuito, né, já chaveou, então a gente está com essa topologia agora. Nós já sabemos que esse capacitor guardou aqui uma tensão V0 igual a 50 volts, tá legal? E nós sabemos que essa condição inicial dessa corrente é de 0 amperes, porque o circuito estava aberto, o indutor não tinha nada nele passando, e por consequência a gente assume que a corrente era zero. Tá? Então, quando a gente tem um circuito sério,
né? E é uma resposta a um degrau, eu não analiso a grandeza comum, que seria a corrente, porque essa corrente no tempo infinito, para o circuito sério, vai para zero. Ou seja, ela começa em zero, tá certo? Ela vai transitar, vai ter um certo comportamento aí, essa corrente, e ela depois vai para zero, porque esse capacitor vai mudar de ponto de operação, vai estabilizar novamente, e aí vai voltar a zero essa corrente. Então, quando a gente tem um circuito sério, a gente não analisa a corrente, a gente vai analisar a tensão do capacitor, que é uma grandeza que vai estabilizar com um valor conhecido. Porque você veja, se a corrente vai a zero, o indutor vira um fio, a capacitância vira um circuito aberto, não tendo queda de tensão no resistor, vai assumir o valor da fonte, tensão da fonte, tá certo? Então, basicamente, eu tenho aqui interesse de olhar para a tensão no capacitor, que vai ter um formato aqui de uma função forçante, mais um B1 exponencial de menos alfa t cosseno de ômega d t, mais um B2 exponencial de menos alfa t seno de ômega d. Tá legal? Então, a gente tem essa expressão de referência para esse problema, tá certo? Basicamente eu vou ter que achar as grandezas VF, B1, menos alfa, né? No caso alfa, B2 e ômega D. Aqui. Pois bem, eu já consigo calcular aqui, o alfa eu já conheço, né? Então, a gente já sabe que o alfa foi calculado aqui em cima, ele é de 8.000. Eu posso calcular agora o ômega D, porque o ômega D depende de alfa e ômega zero, que eu já conheço. Então, este ômega D, ele basicamente é raiz de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 10.000 ao quadrado menos 8.000 ao quadrado. Se você fizer essas continhas aí, você vai achar um ômega D igual a 6.000 radianos por segundo. Tá bom? Então, achamos o ômega D, já temos o alfa, falta achar agora já sabemos o VF, né? Ou seja, esse VF aqui a gente já sabe que vai ser o valor da própria fonte, 100 volts, pelas explicações que eu apresentei agora há pouco. Né? Então, ficam faltando agora B1 e B2, tá certo? Mas veja, a gente tem que seguir o enunciado, tá certo? E aí, no enunciado, o que é que se pede? Olha, me entrega ali qual é a derivada da corrente no instante zero, tá bom? Então, se eu for por C, aqui que vai estar pedindo essa corrente no instante zero dt, eu tenho que pensar exatamente em quê, né? Nesse loop de tensões nesse circuito e lembrar qual é a grandeza, qual é o elemento que me traz uma informação derivada de corrente. Isso aqui, pessoal, se você lembrar, a tensão no indutor é L dI dt. Então, vejam, se eu analisar aqui o loop de tensões naquele circuito ali da direita, que vocês estão vendo na figura do enunciado, começando ali pelo menos da fonte, de um LKT, eu conseguiria tirar o quê? Olha, menos 100, aí vou passar pelo indutor, então vou ficar mais L dI dt, depois vou passar pelo resistor, então eu vou ter, só que esse é o zero, tá? Aí vou passar pelo resistor, então eu vou ter mais R e zero, que é a queda de tensão no resistor, e vou ter a tensão inicial no capacitor, que vai ser o VC em zero. Tudo isso igual a zero. Resultado, né? Esse L eu conheço, esse L tem um valor de 5 mili. Tenho aqui a derivada de I em zero dt. Vejam que a corrente inicial do circuito, a gente já sabe que ela é nula. Então, esse termo é zero, não vai me criar problema. Tá? E a gente sabe que a tensão inicial do capacitor é de 50 volts, que foi calculado lá no início. Então, eu vou ficar aqui com o quê? Né? 5 mil dI dt, passar o 100 positivo para o outro lado e o 50 negativo para o outro lado.
Então, DI zero dt vai ser, então, 50 sobre 5.000. Ou seja, DI zero dt fica sendo igual a 10.000 amperes por segundo. Então, vejam, não tem muito segredo, não. É você lembrar dos conceitos e ir aplicando aqui dentro do que você precisa calcular, tá certo? Bom, a letra D, agora sim a letra D, né? Porque a letra D nos pede as raízes complexas do circuito, né? No caso é o S1 e o S2. E a gente já sabe que quando eu tenho uma resposta subamortecida, essas duas raízes elas vão ser dadas por quem? Menos alfa mais J ômega D e menos alfa menos J ômega D. Legal? Então, eu vou ter aqui em cima menos 8.000, que foi o alfa que a gente calculou, mais J 6.000, que foi o ômega D que a gente calculou. Sem segredo, sem arrodeio. Certo? Mesmo jeito aqui, menos 8.000 foi o alfa calculado e menos J 6.000, que foi o ômega D calculado. Então, facilmente a gente consegue chegar aqui também na resposta do item D. Tá certo? Aí chega a parte mais difícil, na minha opinião, da questão, que é o quê? É achar a expressão da corrente. Veja que a gente estava focando, a gente foca nesse circuito no cálculo da tensão no capacitor, tá certo? Por uma razão simples, já falei para vocês. É uma grandeza que não vai para zero, tá legal? Mas aí, pensando aqui nessa, nesse item E, né, da corrente que circula ali no circuito ao longo do tempo para t maior que 0 segundos, eu vou ter que ter aqui um trabalhinho braçal. Verdade seja dita, se eu quisesse calcular esse circuito assumindo diretamente a corrente, tá certo? Eu teria que entender que essa corrente no tempo infinito vai para zero. Toda grandeza que no tempo infinito for para zero, eu consigo obter ela por meio de um cálculo de resposta natural. Só que soaria muito estranho aqui para vocês, especialmente para quem está começando a aprender, ter essa percepção circuital e partir para um cálculo de resposta natural, sendo esta uma questão de resposta a um degrau. Então, eu vou fazer conforme manda o figurino, apesar de ficar um pouco mais trabalhoso, tá certo? Eu tenho que entender que esta corrente aqui, ela vai ser dada por C, ou seja, a capacitância vezes a derivada da tensão do tempo, tá legal? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro achar a tensão e depois derivar ela e multiplicar pelo capacitor, tá? Então, a nossa função de referência, ela, quando derivada, né? Então, vamos lá. Qual é a nossa função de referência? Nossa função de referência é VF, que a gente já sabe que é 100 da fonte, mais V1 exponencial menos alfa t, cosseno de ômega d t, mais B2 exponencial menos alfa t, seno de ômega dt. Tá? Essa é a nossa função de referência. Se eu quiser calcular a corrente, então esta corrente vai ser quem? Já falei, né? Vai ser C dvc dt. E na hora que eu faço isso, na hora que eu vou derivar essa expressão, vamos comigo aqui, ó. Derivada de VF vai ser quem? Zero. B1 é constante, então eu vou colocar um mais B1 aqui. Vejam que eu vou entrar agora numa derivada de. Vou até corrigir aqui, porque aqui vai ser uma chave, certo? Aqui vai ser uma chave. Então, veja, B1 é constante. Agora eu vou entrar numa derivada de um produto de funções que estão definidas no tempo. E se vocês recapitularem lá de cálculo, quem é a derivada de um produto? Eu posso fazer a derivada do primeiro, a derivada dessa exponencial vai ser menos alfa. Eu repito a exponencial, vezes a segunda função, que no caso, opa, deixa eu só ajeitar isso aqui para ficar mais formal. No caso vai ser o cosseno de ômega dt, né? Daí,
Eu agora repito a primeira expressão, no caso, exponencial de menos alfa t, e derivo a segunda, no caso, a derivada do cosseno vai ser a derivada do argumento, né, que vai aparecer então aqui um ômega d, e vai ser menos seno, né, porque a derivada do cosseno é menos seno, tá? E daí eu fechei esse primeiro termo. E aí eu vou para o segundo agora, eu vou colocar aqui um mais B2, tá? Vou abrir aqui o colchete e vamos lá. Mesma coisa, derivada da primeira, que é exponencial, lá vai ficar menos alfa, exponencial de menos alfa t. E aí eu repito a segunda função, que é um seno de ômega d t. Daí a segunda função agora eu repito a exponencial e derivo a segunda. Ou seja, a derivada do seno eu tenho que derivar ali o argumento, no caso vai aparecer um ômega d, e a derivada do seno é um cosseno, né? Vai virar um cosseno aqui. Beleza. Fechei isso aqui e fechei a chave. Olha só, então ficou um pouco trabalhoso, mas nada de outro mundo também, tá certo? O que eu quero que vocês percebam aqui é que eu consigo colocar, organizar essa equação, colocando algumas coisas em evidência, né? Porque, por exemplo, eu posso entender aqui que a corrente, por exemplo, que vai ser exatamente esse dV dt, ela vai ter essa capacitância multiplicando. Veja, se eu juntar aqui os termos que tem cosseno vezes exponencial de alfa t, menos alfa t, eu vou ficar com um termo que vai estar multiplicando aqui o cosseno. Vai ser menos alfa B1 mais D2 ômega D. Aí sim, tudo isso multiplicando ali um exponencial de menos alfa t, cosseno de ômega dt. E vou fazer aqui mais, vou ter um capacitor, a capacitância multiplicando aqui um outro termo, que vai ser menos alfa B2 menos B1 ômega D. E aí vocês podem fazer isso aí para conferir se dá isso mesmo, né? Alfa exponencial de menos alfa t vezes seno de ômega dt, tá certo? O que é que eu estou querendo mostrar com vocês, para vocês com isso aqui, né? É que eu tenho uma expressão de IC que eu consigo achar aqui, certo? Eu consigo achar aqui a partir dos coeficientes que eu encontrar para a equação de referência, tá? Então veja, eu já formei aqui a equação, tá certo? Já formei aqui a equação e agora eu vou trabalhar em cima da equação de referência, que é de fato o meu objetivo maior, né? Achar essa tensão para depois substituir ali na fórmula da corrente, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Assim, ó, voltando à expressão de referência, tá? Eu vou colar ela aqui embaixo. Beleza. Bom, voltemos aqui ao que nos interessa. Eu sei já que eu tenho que analisar, quando eu quero analisar essa função, eu tenho que analisar aqui as condições iniciais, tá? Então, em termos de condições iniciais, de V no capacitor, ou seja, da tensão no capacitor, eu sei que, vou botar aqui, ó, sabemos que VC de zero foi igual a 50, foi igual a 50 volts, tá? Só que, veja só, quando eu faço T C0 aqui nessa expressão, T0 seno é zero, cosseno é 1, essa exponencial vai ser 1, então vai sobrar VF mais B1, tá legal? Então, eu sei que essa expressão da tensão VC em zero é igual a 50, e ela vai ser igual a VF mais B1. Só que eu sei que VF é igual a 100, porque é o valor que vai subir da fonte lá no tempo infinito. Então, o que é que eu posso concluir? Eu tenho que 50 é igual a 100 mais B1.
Ou seja, eu posso já obter aqui de cara que B1 é igual a menos 50. Tá? Achei o primeiro coeficiente. Daí o segundo coeficiente, já expliquei para vocês em outras oportunidades, vai vir da condição inicial da derivada dessa tensão. Ora, mas quem é a derivada da tensão no capacitor lá em zero? Quem é que vai guardar essa informação? É a própria corrente no capacitor. Porque isso aqui é igual a C, desculpa, é a própria, a derivada da tensão inicial no capacitor, certo? Ela vai ter relação com a própria corrente no capacitor. Porque se a corrente no capacitor é I igual a C dV dt, então, na realidade, isso aqui vai ser IC sobre C. Só que é um circuito série. IC, pessoal, é igual a IL no indutor. E esse IL no indutor é zero. Então, naturalmente, eu chego a uma conclusão que esta derivada aqui é zero. Só que, segundo as fórmulas para o circuito subamortecido, a derivada dessa função de referência, quando você faz ela, você vai obter que essa derivada é menos alfa B1 mais ômega D P2, que no final das contas a gente derivou aqui, ó, é esse termo aqui, ó, é esse termo aqui, se você prestar atenção. A gente obteve isso analiticamente aqui na questão. Eu fiz para mostrar para vocês aqui. Então, se eu já sei que B1 é menos 50, se eu já sei que alfa é 8.000 e já sei que ômega D é 6.000, eu consigo achar o B2. Então, logo, eu tenho que aqui, ó, vamos lá, eu vou ter aqui menos 8.000 vezes menos 50, que é o B1, tá? Mais 6.000 vezes B2, tudo isso é igual a zero. Então, eu consigo obter aqui que B2 vai ser igual a quem? Vai ser igual a, se eu fizer essa multiplicação aqui, vai dar 400.000 positivos, passando para o outro lado vai ficar negativo. Então, menos 400.000 sobre 6.000. Corto isso com isso. O B2, pessoal, vai ter um resultado aqui de menos 66,667. Deu uma dízima, né? Então, vou aproximar aqui por 3 casas decimais. Bom, bom, dito isso, não tem muito mais segredo. O que é que eu preciso fazer? Né? Agora eu já tenho B1, já tenho B2, já tenho alfa, tenho tudo. Eu posso encontrar não só a função da tensão no capacitor, que seria quem? 100 mais B1, que deu menos 50, então, menos 50 vezes exponencial de menos 8.000 t cosseno de 6.000 t menos 66,667 exponencial de menos 8.000 t seno de 6.000 t, eu posso já obter essa expressão, mas não é o que o enunciado está pedindo. Na letra L está pedindo a corrente. E aí, se eu fosse derivar isso aqui, né? Ou seja, eu já tenho aqui a fórmula analítica que a gente obteve aqui em cima, certo? E aí, nessa fórmula analítica, deixa eu até copiar aqui, facilitar a nossa vida. Tá aqui, ó. Portanto, né? Então, eu posso colar aqui, pressão aqui. Então, esse IC vai ser quem? Então, vamos lá. IC no tempo vai ser a capacitância, que é 2 micro, legal? 2 micro. Vou colocar aqui, se você parar para pensar, veja só, esse termo aqui, pessoal, para ganhar tempo, esse termo aqui é exatamente aquele termo da derivada que a gente avaliou aqui em cima. E ela deu quanto? Deu zero.
Então, eu já sei que todo esse termo de cima aqui é zero, então tudo isso aqui é zero. Resultado, vou ficar só com a parcela de baixo. Vai ficar a capacitância vezes menos 8.000, que é o alfa, vezes o B2, que é o menos 66,667, né? Aí menos B1, que vai ficar, então, menos com menos 50 vezes 6.000 do ômega D. Isso vezes exponencial de menos 8.000 T seno de 6.000 T. Ok? E daí, basicamente, quando vocês fizerem essa conta, vocês vão ficar com corrente aqui no capacitor, que vai ser de quanto? 2 micro. Essa continha aqui que está dentro desse colchete, deixa eu corrigir aqui para não confundir ninguém, esse colchete, essa conta aqui, se vocês fizerem, vai dar aqui um 833.333,3334, deu uma dízima também, vezes seno, desculpa, vezes a exponencial, né? Vezes a exponencial menos 8.000t, vezes o seno de 6.000t. Daí, quando você multiplica 2 micro por esse número todo aqui, vai dar o quê? Vai dar, basicamente, aqui 1,67, vai dar 6667, eu vou arredondar aqui, 67, vezes exponencial de menos 8.000, t, seno de 6.000t. Tudo isso aqui é a nossa resposta. Tudo isso aqui sendo dado aqui em amperes para t maior que 0 segundos. E está resolvido o problema. Veja que bateu ali com o gabarito. Legal? Bom, gente, questão interessante, né? Como eu falei para vocês, teria uma forma até mais simples de fazer se eu tivesse a percepção circuital de que as grandezas que vão para zero estão, na verdade, respondendo segundo uma resposta natural, mas eu não quis misturar as coisas aqui, certo? Quem tiver curiosidade pode tentar responder pela resposta natural diretamente para a corrente, que vai dar certo também, tá certo? Mas o caminho correto, formal, seria esse, se baseando na grandeza que não vai para zero, que nesse caso é a tensão no capacitor, e aí a partir da tensão no capacitor obter a grandeza de interesse, nesse caso a corrente, tá bom? Então, mais uma questão resolvida, espero que tenha sido útil para vocês. Então, bons estudos e até a próxima, pessoal. Grande abraço, Deus abençoe.